Ó Senhor, a vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do Senhor. Hoje, domingo, dia do Senhor. Hoje também dia, dentro do mês das vocações, celebramos as vocações leigas. É o nosso dia hoje. E nós queremos, então, invocar sobre nós a presença da Santíssima Trindade que nos reuniu nesse domingo, dia 23 de agosto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, vamos escutar essa palavra de vida, essa palavra que nos cura, essa palavra que nos salva, esta palavra que nos liberta, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, os versículos de 13 a 20. Mateus 16, de 13 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Eu te darei as chaves do reino. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho nos guarde e nos conduza para a vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o mês de agosto, que é o mês das vocações. Nós celebramos o dia das vocações ordenadas, do sacerdote, do diácono, do bispo. Celebramos o dia das vocações matrimoniais e também o dia dos pais. Celebramos o dia dos religiosos consagrados. Hoje nós celebramos o dia dos leigos, a vocação leiga, a vocação daquele que não é um ministeriado específico ou ordenado dentro da igreja. É o dia de todos nós que servimos a igreja sem sermos ordenados. Então, veja que para que nós possamos assim estar a serviço do Senhor, estarmos trabalhando no reino do Senhor, é preciso de uma coisa: que nós conheçamos aquele que é o nosso patrão, vamos dizer assim, aquele que é o dono da messe,
aquele que é o dono de toda a obra, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que aqui na palavra, Jesus, ele primeiramente, ele quis saber com os seus discípulos o que as pessoas que estavam à volta deles, o que as pessoas que ali partilhavam com ele o seu tempo, que iam para lá, iam para cá, viam as obras que Jesus fazia. Ele perguntou para os discípulos, no dizer do povo, quem sou eu? Quem é o Filho do Homem? Então, eles responderam, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, ou outro dos profetas. Quer dizer, de uma certa forma, eles viam que Jesus não era uma pessoa comum qualquer. Ele tinha algo dentro dele que despertava a fé e a curiosidade daquelas pessoas. Mas isso só não bastava. Então Jesus perguntou para eles, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Então Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha, então, esta resposta segura que Pedro deu para Jesus. Esta é a resposta que todos nós que servimos o Senhor, seja na pastoral X, seja na pastoral Z, seja no ministério tal, seja na equipe tal, no movimento tal, aquele que serve o Senhor, ele precisa saber quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o ungido. Jesus é o ungido do Pai, o Filho de Deus vivo que veio para salvar a humanidade. Então, veja que Jesus então disse, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu digo para você que pela carne nós não conseguimos dar uma resposta dessa para o Senhor. Somente movidos pelo Espírito Santo. Então todo aquele que está a serviço do Senhor, é preciso que ele esteja mergulhado no Espírito Santo, que ele seja batizado no Espírito Santo, para assim, conhecendo o Senhor, encharcado da graça de Deus, ele possa testemunhar Jesus vivo e ressuscitado. Então, veja que bonito esse diálogo que Jesus teve então com Pedro. Jesus disse para ele, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Irmãos, Pedro, ele é hoje, se nós formos fazer uma sucessão, desde lá do ano 0 ou do ano 33, vamos colocar do ano 33, até chegar em 2020, já se passaram quase 2000 anos. Quantos Pedros já tiveram de lá até aqui? Eu não sei direito, não estou lembrado agora, 664 papas, né, que já tiveram até aqui. Se nós formos começar de Francisco, que é o atual, nós vamos chegar lá em Pedro, que foi o primeiro. Ou se nós chegarmos de Pedro e começarmos a ir passando de um por um, nós vamos chegar no Francisco dos nossos dias. Mas olha que Pedro, ele não governava a igreja sozinho. Como Francisco também não governa a igreja sozinho.
tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas não é somente uma pedra, né? É uma pedra que embasa, é o fundamento, mas várias pedras estão ali juntas para sustentar esta obra de Deus. Não só o templo, quando nós falamos igreja, nós estamos falando de povo, estamos falando de pessoas que se congregam, que formam o corpo místico de Cristo. Sobre esta pedra, então, sobre vocês, sobre todos aqueles colaboradores, sobre todos os leigos engajados, é que eu edifico a minha igreja, para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Amados e amadas, se nós não tivermos este conhecimento do Senhor, esta certeza de que Jesus está vivo no nosso meio, nós não seremos firmes a ponto de sustentar a igreja, de sustentar a obra do Senhor. Esta obra grandiosa, maravilhosa, a maior de todas as obras, que é a salvação do mundo. Jesus veio, deu a vida por toda a humanidade, mas ele instituiu os seus apóstolos, instituiu a igreja para ser este corpo místico continuadora da obra que ele deixou para ser sinal e canal de salvação para a humanidade. Então, irmãos, ele fala que é para a igreja que ele dará a chave dos céus. E tudo o que a igreja ligar no céu, tudo que a igreja ligar na terra, será ligado no céu. Tudo que a igreja desligar na terra, será desligado no céu. Amados irmãos e irmãs, veja a importância de nós sermos igreja, estarmos na igreja, trabalharmos na igreja, sermos sustentáculos desta obra de Deus. É preciso conhecer mais e mais o Senhor, abraçar o Senhor, para que nós tenhamos essa intimidade, para que nós possamos experimentar a cada dia mais o seu amor e o seu poder, para transmitir aos outros, e como os outros, como a humanidade está sedenta de Deus, como a humanidade está necessitada de Deus e precisa de mim, precisa de você para testemunhar, para anunciar que Jesus, ele não está morto, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo no nosso meio, ele cura, ele salva, ele liberta, ele dá vida em plenitude. E assim, irmãos, alimentando a nossa fé com a palavra de Deus, alimentando a nossa fé com a Eucaristia, alimentando a nossa fé com a oração, alimentando a nossa fé na assembleia, na comunidade. Não podemos ter pessoas que trabalham na igreja que não conheçam o Senhor, que não tenham vida de oração, que não tenham vida sacramental, que não dê testemunho de vida. Se eu quero ser um catequista, se eu quero ser um líder de qualquer movimento, um coordenador, um ministro da Eucaristia, um ministro das exéquias, ministro da palavra, eu preciso ser testemunha. Aqueles que olharem para mim precisam se lembrar de Deus. Não se lembrar da igreja, lembrar de Deus, não é? Ah, eu conheço o Gatti lá da igreja. Não, não é só isso. Eu conheço o Gatti porque o Gatti é um homem de fé, um homem de oração, e ele transmite Deus, não é? Se fosse o Eudes, ele ia dizer do seu Zé, não é mesmo? Mas é isso que nós precisamos, irmãos, conhecer o Senhor para anunciá-lo.
Que o Espírito de Deus, nesse domingo, faça em nós uma obra nova, anime cada um de nós e nos faça ainda mais intrépidos no anúncio e no testemunho da palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus te abençoe, te proteja, te dê um lindo e santo domingo e uma semana muito abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Deixe o seu like aí. Isso vai ajudar o nosso canal a ser anunciador da Boa Nova. Também compartilhe com as pessoas. Veja o vídeo, divulgue para outras pessoas. Vamos evangelizar. Fique em paz.